Glória a Deus, estamos ao vivo agora 1h01 nessa tarde de 16 de outubro de 2025 e eu quero trazer uma palavra de Deus para o teu coração aqui no livro de Gênesis, capítulo 11, verso 27 em diante, até o capítulo 12, verso de número 8, que nos diz assim: E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Harã, e Harã gerou a Ló. E morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Iscar. E Sarai, por ser estéril, não tinha filhos. E tomou Terá Abrão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus, para ir à terra de Canaã. E vieram até Harã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele. Abrão era da idade de 75 anos quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, mais as almas que lhe nasceram em Harã, e saíram para irem à terra de Canaã, e ali chegaram. E passou Abrão por aquela terra até chegar às terras de Siquém, junto ao carvalho de Moré, onde habitavam os cananeus. E o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: A tua descendência darei esta terra. E Abrão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E mudou-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, armando ali a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Amados irmãos, a Bíblia começa aqui no capítulo 11, verso 27, nos contando a história de Tera. Tera, ele gerou Abrão, a Naor e a Harã. E Harã gerou a Ló. E eles viviam todos ali em Ur dos Caldeus. E eles eram uma família idólatra. Eles não conheciam o Deus de Israel. A história até conta que Terá era um fabricante de ídolos. Mas um dia o Senhor olhou de lá de cima e ele viu um homem chamado Abrão. E viu que Abrão temia o Senhor. E o Senhor achou graça nele e resolveu chamá-lo para uma grande missão. Um dia nós estávamos no meio de pessoas que não criam no Senhor. Um dia nós estávamos no meio de pessoas que viviam a vida contrária à palavra de Deus. Um dia nós estávamos no meio de pessoas que viviam na iniquidade. Mas o Senhor olhou para nós e achou graça em nós e nos chamou, nos escolheu, nos capacitou e nos separou para uma grande missão. E hoje nós estamos aqui para dizer que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E a Bíblia diz então que Terá, ele vivia naquele lugar de idolatria e praticava a idolatria, junto com Naor e Harã e Ló. Mas Abraão temia o Senhor. Deus sempre tem os seus remanescentes no meio de uma geração corrompida. Talvez Abrão ouvia as histórias do seu antepassado Noé, do seu antepassado Sete, do seu antepassado Abel, do seu antepassado Adão, e isso fazia temer ao Senhor. Por isso é importante nós ouvirmos as histórias dos nossos antepassados, para que assim a nossa fé possa ser inspirada e nós venhamos a crer em Deus. E então, a Bíblia diz que Abrão e Naor tomaram mulheres para si, e o nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Iscar. Naquela época era comum se casarem parentes entre si. Hoje é proibido, hoje Deus proíbe o casamento entre irmãos, entre primos, mas naquela época era permitido isso. Mas a partir ali do livro de Gênesis, de Levítico, se eu não me engano, o capítulo 18 de Levítico, se eu não me engano, no capítulo 18,
A partir do capítulo 18 de Levítico, Deus proíbe a união entre parentes. Hoje isso já não é mais permitido, isso é visto como maldade. Mas naquela época, Deus dava essa permissão para o povo agir dessa forma, embora não fosse a vontade dele, porque às vezes Deus ele permite que certas coisas aconteçam, mesmo não sendo a vontade dele. E a Bíblia diz que Abraão e Sarai eram casados, mas Sarai não tinha filhos. Era impossível para aquela mulher gerar, porque ela era estéril. Era impossível para aquela mulher obter a bênção da maternidade. Mas quando Deus tem um milagre para fazer, quando Deus tem uma obra para fazer, quando Deus tem um projeto para realizar, meu irmão, não tem impossível que fique no caminho. Quando Deus tem um projeto para realizar na vida do homem, se tem algo na vida dele que o impossibilita de alcançar as bênçãos de Deus, Deus remove aquela impossibilidade do caminho e a bênção chega em nome de Jesus. Quando Deus tem algo para realizar na vida do homem, até aquilo que é impossível para ele de ser alcançado se torna possível. E Sarai era estéril e não tinha filhos, e já era velha. Mais um motivo ainda para poder se dizer que era impossível alcançar a bênção. Mas quando Deus tem algo para fazer, ainda que seja impossível dele realizar, segundo os padrões humanos, ele vai lá e realiza porque ele é o Deus do impossível. Olha o que diz Lucas, capítulo de número 1. Lucas, capítulo de número 1, verso de número 36 e 37. Mais um caso de uma mulher estéril que engravidou. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Talvez você está me escutando nessa tarde, e você não pode gerar assim como essas mulheres. Você é estéril, o seu ventre é fechado. Talvez você me escuta e você tem uma doença incurável. Talvez você me escuta agora nessa tarde, e você está sendo oprimido por algum mal, e esse mal não sai da sua vida. Talvez você está vivendo uma fase da sua vida em que é impossível você romper, é impossível você avançar, é impossível as portas se abrirem para você, mas se Deus liberar uma palavra ao teu respeito, o impossível vai se tornar possível e o milagre vai acontecer. Creia nisso, creia nessa palavra. E então, a Bíblia diz que tomou Terá, Abrão, seu filho, e Aló, filho de Arã, seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com ele de Ur dos caldeus, para ir à terra de Canaã. E vieram até Arã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Arã. E eu entendo por revelação que se Terá tivesse obedecido a Deus e tivesse abandonado a idolatria, ele teria vivido por muito mais tempo. Mas por ele ter sido idólatra, os dias de vida dele foram encurtados. Quando nós obedecemos a Deus e fazemos a vontade dele, que está expressa na palavra, os nossos dias de vida são prolongados. Mas quando nós desobedecemos a Deus e fazemos coisas contrárias à vontade dele, contrárias à palavra dele, os nossos dias de vida são encurtados na face da terra e nós morremos antes do tempo. E então, enquanto eles estavam ali em Arã, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, Abrão, e da tua parentela, e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Às vezes, para herdar certas promessas, você vai ter que sair de certos ambientes. Você vai ter que sair do meio de certas pessoas. Você vai ter que sair de certas rodinhas. Você vai ter que largar certas amizades. Você vai ter que sair do meio de certas panelinhas. Porque se você continuar no meio de certas amizades, no meio de certos grupinhos, no meio de certas panelinhas, no meio de certos ambientes, a promessa não vai se cumprir. Então, às vezes, para você herdar as bênçãos de Deus, as promessas de Deus, você vai ter que sair de determinados lugares. Você vai ter que abandonar vínculos com certas pessoas. Ah, mas vai ser doloroso demais. Mas ainda assim você vai ter que fazer isso. É necessário. Certos rompimentos são necessários se quisermos herdar as bênçãos de Deus. Certos rompimentos são necessários. E a gente às vezes vai ter que romper com certas pessoas se nós quisermos herdar o que Deus tem para nós.
E aí o Senhor disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação. Mas essa promessa não se cumpriu nos dias de Abraão. Essa promessa está se cumprindo hoje. Porque hoje existe a nação de Israel, os filhos literais de Abraão, e existe os filhos espirituais de Abraão, que são a igreja do Senhor Jesus Cristo. Tem promessas que Deus faz para você que não vão se cumprir nos seus dias. Mas os seus descendentes verão essa promessa se cumprir. Os seus filhos verão essa promessa se cumprir. Os seus netos verão essa promessa se cumprir. Os seus bisnetos verão a promessa se cumprir. Os seus tataranetos verão essa promessa se cumprir. E quanto mais gerações existirem, verão a promessa se cumprir se Jesus não voltar até lá. Mas você não vai ver essa promessa se cumprir. Aí Deus disse para ele: e farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei. E quando Deus abençoa alguém, abençoado ele está. E não há maldição que valha contra ele. O povo de Israel era abençoado pelo Senhor, e por isso contra eles não valia encantamento. Olha o que diz Números. Números, capítulo 23, versículo de número... Números capítulo 23, versículo 8, que diz assim: como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? E como detestarei quando o Senhor não detesta? Agora veja o que diz no verso 20: eis que recebi mandado de abençoar, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Pois contra Jacó, verso 23, não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Neste tempo se dirá de Jacó e de Israel que coisas Deus tem realizado. Então, quando Deus abençoa o homem, ele está abençoado e não há maldição que valha contra ele. Se Deus te abençoou, não tem maldição que vale contra a sua vida. Ah, mas fizeram uma obra de macumbaria para mim. Não vai pegar em você. Ah, fizeram uma oração contrária para mim, jogaram uma praga em mim. Não vai pegar em você, porque você é abençoado pelo Senhor. E quem é abençoado pelo Senhor, a maldição não vale contra ele. Aleluia! Receba essa palavra em nome de Jesus. Aí diz aqui no verso 2 ainda: e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abraão era uma bênção por onde quer que ele passava. E eu te pergunto, será que você tem sido uma bênção por onde quer que você passa? Será que você, como diz aqui em 2 Coríntios 2, verso 15, será que você exala o bom perfume de Cristo por onde quer que você passa? Será que por onde você passa você deixa a presença de Deus? Ou será que por onde você passa você deixa um clima de discórdia, de briga, de dissensão, aquele clima do Satanás? Será que por onde você passa você deixa rastro de destruição? Ou será que por onde você passa você deixa uma bênção ali para as pessoas que ali estão? Você tem sido uma bênção na vida das pessoas ou tem sido maldição na vida delas? Pense nisso. Se você não tem sido uma bênção, ainda dá tempo de ser. Busque ao Senhor, ore ao Senhor e peça para Ele: Senhor, eu quero ser uma bênção. Eu quero ser uma bênção na vida das pessoas. Eu quero ser uma bênção por onde quer que eu passar. Eu quero exalar o bom perfume de Cristo por onde quer que eu for, Senhor. Senhor, faz de mim uma bênção para todas as pessoas. E você vai ver o que Deus vai fazer através de você. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E aqui eu vejo um princípio muito importante, até preguei sobre isso agora numa live que eu fiz agora há pouco no YouTube. Quando nós abençoamos alguém, nós somos abençoados. Mas quando nós amaldiçoamos alguém, nós somos amaldiçoados. É o efeito bumerangue, esse efeito existe. E tudo aquilo que você faz para o próximo vai voltar para você. Por isso, faça somente o bem para o próximo. Ajude as pessoas, estenda a mão para o caído, ajude o oprimido, não condene o oprimido, não critique, não acuse, não apedreje, não calunie as pessoas, não persiga as pessoas, mas faça o bem para elas. Faça o bem para o próximo. Veja o que diz aqui em Gálatas capítulo 6.
Gálatas capítulo 6, versículo 9: E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Não se canse de fazer o bem. Faça o bem para o próximo. Faça o bem para aqueles que fazem o bem para você. Faça o bem também para aqueles que fazem o mal para você. Não torne mal com mal. Olha o que diz Romanos capítulo 12. Verso de número 17: A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. E olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, verso 44: Eu vos digo, porém, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Mas não é orar pedindo, Deus, mata fulano, coloca fulano em cima de uma cama, coloca doença no corpo de cicrano, faz Beltrano sofrer, Senhor. Não é essa oração que Deus quer que você faça. Deus quer que você ore pedindo a bênção dele sobre o seu inimigo. Deus quer que você ore pedindo que Deus o favoreça. Deus quer que você ore pedindo que o Senhor honre os seus inimigos. É difícil para nós fazer essa oração? É. Porque um ser humano ferido, dificilmente ele vai pagar o mal com o bem. Mas nós temos que fazer isso. É um mandado do Senhor. Veja o que ele diz aqui em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, verso 21. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem, ou pague o mal com bem. Deus está te chamando para pagar o mal com o bem. E quando você fizer isso, o Senhor vai te abençoar tanto, mas tanto, que até você vai ficar espantado com o tamanho da bênção que Deus vai te dar. Olha o que diz em Jó 42:10. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. E os amigos de Jó, nós sabemos, feriram Jó, machucaram Jó. Falaram palavras que Jó não queria ouvir. Falaram palavras de ofensa contra Jó, mas ainda assim, Jó orou por eles para que Deus os abençoasse e perdoasse o pecado deles. Você teria coragem de fazer uma oração dessa? Você teria coragem de orar por alguém que te ofendeu? Por alguém que te oprimiu, por alguém que te acusou, por alguém que te apedrejou, por alguém que te caluniou? Você teria coragem de orar a Deus, pedindo a Deus que Deus abençoasse aqueles que te fizeram mal? Aqueles para que Deus perdoasse aqueles que te fizeram mal? Jó teve essa coragem. E quando Jó fez isso, o Senhor virou o cativeiro dele e restituiu em dobro a tudo quanto antes ele possuía, que havia sido tomado pelo diabo. Quando nós oramos por aqueles que nos ofenderam, o Senhor vira o nosso cativeiro, o Senhor muda a nossa sorte. Quando nós oramos por aqueles que nos ofenderam, o Senhor restitui em dobro tudo aquilo que outrora nós tínhamos e que foi perdido. Quando nós oramos pelos nossos inimigos, por aqueles que nos fazem mal, por aqueles que nos odeiam, o Senhor nos abençoa com toda a sorte de bênçãos e nos favorece e nos honra na face da terra. Por isso, faça o bem para o próximo, abençoe o próximo, abençoe os seus inimigos. Olha o que diz aqui em Romanos, capítulo 12, verso de número 14. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Abençoe os que vos perseguem, abençoe aquele que te odeia, abençoe o próximo, independente de quem seja. E ao abençoar o próximo, a bênção vai voltar para você e você será favorecido em nome de Jesus. E aí ele fala que abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Quando nós amaldiçoamos alguém, a maldição volta para nós. Tem gente que está com a vida arruinada e não sabe por quê. Mas é porque ele está amaldiçoando os outros o tempo todo, ele xinga os outros, ele ofende os outros, ele lança a palavra de maldição contra os outros. E por isso, cada vez que ele vai fazendo isso, a vida dele vai se arruinando cada vez mais. Entenda, aquilo que você faz vai voltar para você. E se você amaldiçoa alguém, você será amaldiçoado. E eu creio que ninguém quer ser amaldiçoado aqui. Só se for louco para querer ser amaldiçoado. Mas eu creio que ninguém que escuta essa live quer ser amaldiçoado.
Você quer ser abençoado, com certeza. Você que tem uma sã consciência, você quer ser abençoado. Então abençoe o seu próximo. Abençoe os seus amigos. Abençoe os seus parentes. Abençoe os seus inimigos. Abençoe os seus irmãos de igreja, abençoe as suas autoridades, aqueles que estão acima de você no trabalho ou no governo. Abençoe, não fale mal do presidente, não amaldiçoe o presidente da república, não amaldiçoe os governantes, não amaldiçoe o seu chefe, não amaldiçoe os seus amigos, que às vezes pisam no seu calo, mas abençoe eles. Abençoe a todas as pessoas, e a bênção do Senhor recairá sobre ti. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou através de ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus quer fazer de você uma bênção para todas as nações da terra. O que Deus tem com você é maior do que você possa imaginar. Talvez você pense assim, mas o que Deus tem comigo é só aqui, no lugar que eu vivo, é só nesse bairro, é só nessa cidade, é só nessa região. Você está enganado. O que Deus tem com você é muito grande, é maior do que você possa imaginar. Deus quer fazer de você uma referência para as nações da terra. Deus quer soprar o seu nome nos 4 cantos da terra. Deus quer fazer o teu nome ser conhecido em todo o mundo. Olha o que ele diz aqui em Atos 13:47. Porque o Senhor assim nos mandou. Eu te pus para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Ele disse aqui para que sejas para a salvação até os confins do bairro, ou os confins da cidade, ou os confins da região. Não, é até os confins da terra. Olha o que diz Atos capítulo 1, verso 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Deus quer fazer de você uma referência para os 4 cantos da terra. Deus quer soprar o teu nome nos 4 cantos dessa terra. Deus quer fazer você ser conhecido nos 4 cantos deste mundo. Mas para que isso aconteça, você precisa tomar uma posição. Você precisa fazer algo. Deus não fará nada a menos que você dê o primeiro passo. Se você ficar de braços cruzados esperando, eu vou esperar o tempo de Deus, e no tempo certo Deus vai fazer o meu nome conhecido, Ele não vai fazer nada. Você tem que ter uma atitude. Tem um ditado, não está na Bíblia, mas tem um ditado que o mundo fala e é verdadeiro. Esforça-te e eu te ajudarei. Quando nós nos esforçamos, o Senhor nos ajuda. Quando nós damos o primeiro passo e exercitamos a nossa fé e fazemos aquilo que o Senhor nos manda fazer, Ele vai abrindo caminhos para nós e vai nos abençoando. Por isso, tome uma posição. Talvez o que Deus está esperando de você é um posicionamento. Deus quer talvez que você pregue nas redes sociais. Talvez Deus quer que você grave lives, que você grave vídeos, que você anuncie a palavra. Por isso, pregue a palavra de Deus. Mas eu sou tão fraquinho. O Senhor te dará a força necessária para você pregar. Não temas, apenas cinge os teus lombos. Olha o que diz aqui em Jeremias capítulo 1. Verso de número 17, tu, pois, cinge os teus lombos, levanta-te e diz-lhes tudo quanto eu te mandar. Não temas diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Deus está dizendo, cinge os teus lombos, levanta-te e fala tudo o que eu te mando falar. Olha o que diz aqui em Êxodo capítulo 4, verso de número 12. Vai, pois, agora e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. O Senhor vai te ensinar tudo aquilo que você deve dizer. Não fique preocupado com aquilo que você há de falar, porque na hora certa o Senhor dará as palavras necessárias para você proclamar. Olha o que diz aqui em Jeremias 1:9. Estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e disse-me, eis que põe as minhas palavras na tua boca.
Deus vai te ensinar o que você deve pregar. Ele vai colocar as palavras na sua boca. Portanto, não fique preocupado com aquilo que você há de dizer, porque na hora certa ele vai ministrar ao seu coração o que você deve falar. Mas apenas tome uma atitude. Tenha um posicionamento. Vá às redes sociais. Ah, mas ninguém me dá o púlpito da igreja para pregar. Vá às redes sociais, grave vídeos, grave lives, pregue. Vá às ruas, vá às praças, aos presídios, aos hospitais e pregue a palavra. Não retenha a palavra que Deus tem te dado, mas proclame aquilo que Deus tem te mandado proclamar. Olha o que diz Isaías, capítulo 58, verso 1. Clame em alta voz, não te retenhas. Levanta tua voz como uma trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Não retenha a palavra que Deus tem colocado na sua boca. Não retenha a palavra que Deus tem colocado no seu coração. Não guarde ela para si, porque quem guarda a palavra que Deus dá a ele, paga preço. Quem engole fogo, paga preço. Ah, aí alguém pode me dizer assim, mas eu não acredito nisso. Mas é real, você acreditando ou não, isso é real, isso acontece. Quem engole fogo e retém as palavras que Deus dá, paga preço. Então, se Deus te der uma palavra para proclamar, proclame. Se Deus te der uma palavra para falar, fale. Se Deus te der uma palavra para pregar, pregue. Ah, mas eu não sei falar direito. Irmão, se você tem a unção do Espírito Santo, as pessoas irão te ouvir. Se você tem a unção do Espírito Santo, Deus vai enviar pessoas até você para te escutar. E a palavra vai gerar êxito, vai gerar resultados. Ah, mas eu tropeço nas palavras. Mas mesmo assim, se você é ungido pelo Espírito Santo, o Senhor enviará pessoas para te escutar e a palavra vai gerar um impacto tão grande no coração delas que a vida delas será transformada através da mensagem que você pregar. Por isso, não fuja do chamado de Deus. Não seja como Jonas, que fugiu do chamado de Deus. Não seja como Moisés, que fugiu do chamado de Deus. Não seja como Jeremias, que fugiu do chamado de Deus. Não seja como Elias, que fugiu do chamado de Deus. Não seja como Pedro, que fugiu do chamado de Deus. Mas cumpra o chamado e o ministério que Deus te deu. E corra a carreira da fé que Ele tem te chamado para correr. Amém? Aí diz aqui no capítulo 12 de Gênesis, volta lá comigo, no verso 4, assim partiu Abraão como o Senhor lhe tinha dito, e Ló foi com ele, mas não era para Ló ir. Deus tinha mandado Abraão ir somente com Sarai. Quando Deus te der uma ordem, faça somente aquilo que o Senhor te mandou fazer. Não tente acrescentar algo à ordem de Deus. Não tente fazer as coisas do seu jeito. Faça as coisas do jeito de Deus. Faça somente aquilo que o Senhor te mandou fazer. Porque se você fizer além, ou se você fizer as coisas do seu jeito, lá na frente você terá problemas. Abraão quis fazer as coisas do jeito dele, levando Ló. Talvez porque ele tinha uma consideração por Ló, um carinho por Ló. Talvez porque ele estimava muito Ló. Mas lá na frente ele acabou tendo problemas com Ló. E nós conhecemos a história. Quando nós fazemos algo que Deus não mandou a gente fazer e fazemos as coisas do nosso jeito, lá na frente nós acabamos tendo problemas. Por isso, faça somente aquilo que Deus te mandou fazer. E não saia fora das ordens de Deus. Abraão era da idade de 75 anos quando saiu de Harã. Deus tinha prometido para Abraão um filho. Mas sabe quanto tempo demorou para essa promessa se cumprir? 25 anos. Tem promessas que Deus vai fazer para você que vai durar 10 anos para se cumprir. Tem promessas que Deus vai fazer para você que vai demorar 20 anos para se cumprir. Tem promessas que Deus vai fazer para você que vai demorar 30 anos para se cumprir. Tem promessas que Deus vai fazer para você que vai demorar 40, 50 anos para se cumprir. Mas se Deus falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer e Ele vai fazer acontecer. Ele vai materializar a sua palavra. Olha o que diz aqui em Números capítulo 23, verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria, ou falaria e não confirmaria? E veja o que diz aqui em Jeremias, capítulo 1,
verso 12. Jeremias capítulo 1, verso 12. E diz-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. E se ele te falou que ele vai fazer algo, se foi ele, né? Porque tem profecia que é profetizada pelo homem. E quando é profetizada pelo homem, não se cumpre. Mas se Deus falou que vai acontecer, se foi Deus que falou, pode passar o tempo que for, a promessa que ele fez na tua vida vai se cumprir em nome de Jesus. Aí alguém pode me dizer assim, mas Deus não fala mais hoje por meio de profetas. O último profeta foi Jesus Cristo, ou o último profeta foi William Branham, ou a última profetisa da terra foi Ellen White. Irmão, pare de conversar fiado. Deus ainda usa profetas nos dias de hoje. E ele vai continuar usando profetas até o arrebatamento da igreja. Olha o que diz aqui em Efésios capítulo 4, verso 11 até o 13. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Ou seja, os dons não são dados para a pessoa se engrandecer ou para se enriquecer, para ganhar dinheiro usando o dom, mas é para o aperfeiçoamento dos santos. Deus nos dá os dons ministeriais para que a gente venha aperfeiçoar a igreja, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Os dons ministeriais são dados para edificar a igreja e não para destruir a igreja. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. E sabe quando isso vai acontecer? Quando a igreja for arrebatada. Mas até lá existirão apóstolos, existirão profetas, existirão evangelistas, existirão pastores, existirão mestres, existirão bispos, existirão diáconos. Estes 7 dons ministeriais permanecerão no meio da igreja até o momento dela ser arrebatada. E quando ela for arrebatada, não será mais necessário esses dons. Olha o que diz 1 Coríntios 13. O amor nunca falha, verso 8. Mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. E quando virá isso que é perfeito? O que é perfeito virá quando Jesus voltar. Mas enquanto ele não voltar, haverão profecias, haverão ciência e haverão línguas no meio da igreja. Isso não será abolido no meio da igreja enquanto Jesus não voltar. Isso permanecerá operando no meio da igreja enquanto a igreja estiver aqui. Então, voltando à passagem de Abraão. Abraão, melhor dizendo, ele parte com Ló. Mas não era para ele partir com Ló. E nem com as almas que nasceram em Harã. Era para ele ter ido somente com Sarai. Mas ele quis acrescentar algo à palavra de Deus. E fez aquilo que Deus não mandou ele fazer. E quantas vezes Deus nos dá uma palavra, nos dá uma ordem, nos dá uma direção, e a gente acrescenta algo à ordem de Deus e faz aquilo que Deus não mandou a gente fazer. E depois a gente acaba, você sabe, colhendo as consequências da nossa desobediência, porque fazer algo que Deus não mandou é desobedecer a palavra dele. E passou Abrão por aquela terra até chegar às terras de Siquém, junto ao carvalho de Moré, onde habitavam os cananeus. E o Senhor apareceu a Abrão e lhe disse: a tua descendência darei essa terra. Tem promessas que não vão se cumprir nos nossos dias, como eu falei no início da mensagem, mas vão se cumprir nos dias dos nossos descendentes. Tem promessas que não vão se cumprir nos nossos dias, mas vão se cumprir nos dias dos nossos filhos, nos dias dos nossos netos, nos dias dos nossos bisnetos, nos dias dos nossos tataranetos. Tem promessas que nós não veremos se cumprir nos nossos dias, mas as nossas futuras gerações verão elas se cumprirem nos dias delas. E Abrão edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Abrão era um adorador do Senhor.
E assim como Ele, nós devemos adorar ao Senhor também. Deus nos chama a adorá-lo em espírito e em verdade, como diz em João 4:24. Ele nos chama a uma vida de adoração. Ele nos chama a uma vida de comunhão. Ele nos chama a uma vida de relacionamento com Ele. E nessa tarde eu quero te exortar a ter um relacionamento com Deus. Eu quero te exortar a ter uma vida de comunhão com Deus. Eu quero te exortar a ter uma vida de louvor e adoração. Aprenda a bendizer ao Senhor em todo o tempo, como diz em Salmos 34:1. Aprenda a dar graças a Deus por tudo, como diz em 1 Tessalonicenses 5:18. Aprenda a orar sem cessar, como está em 1 Tessalonicenses 5:17. Aprenda a orar sempre sem desfalecer, como está em Lucas 18:1. Aprenda a orar em todo o tempo, como diz Efésios 6:18. Aprenda a vigiar em todo o tempo, orando em todo o tempo, como diz Lucas 21:36. Tenha uma vida de constante comunhão com Deus e de constante adoração. Tenha uma vida de relacionamento e de intimidade com Ele. E à medida que você tem essa vida com Ele, Ele vai abençoar você grandemente. Veja o que diz aqui, Gênesis 13:2. E saiu Abrão muito rico em gado, em prata, em ouro. Sabe por que Abraão era muito rico? Porque ele tinha uma vida de comunhão com Deus. E quem tem vida de comunhão com Deus é abençoado. Quem tem relacionamento com Deus é favorecido, é prosperado na terra, é abençoado com toda sorte de bênçãos. A doença não bate na porta da casa dele, a maldição não bate na porta da casa dele. Ele é abençoado em todas as coisas. Tudo que ele toca vira ouro, como aquela lenda de Midas. Tudo que ele faz prospera. Ele é exitoso em tudo aquilo que ele faz. Por isso, tenha comunhão com Deus. Tenha comunhão com Deus. Invoque o nome do Senhor em todo o tempo. Tenha uma vida de relacionamento e de intimidade com Deus. E o Senhor te fará grande na terra. O Senhor te favorecerá. O Senhor te abençoará. Eu profetizo isso sobre a tua vida. O Senhor vai abrir portas para você onde não há. Ele vai abrir caminhos para você se você tiver comunhão com Ele. E Ele vai te favorecer tanto, mas tanto, que todos aqueles que estiverem ao teu redor vão reconhecer que a mão do Senhor está sobre ti e vão glorificar a Deus por isso. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Tenha uma vida de comunhão com Deus, uma vida de intimidade com Deus. Tenha uma vida de relacionamento com Deus. E o Senhor vai te enriquecer. Ele vai te prosperar. Ele vai te favorecer. Para que a sua vida se torne um testemunho vivo da bondade e do favor de Deus. E para que assim muitos, ao ver a prosperidade do Senhor na sua vida, venham a buscar ao Senhor e também venham a ser abençoados por Ele. Amém? Essa era a palavra que eu queria trazer nessa tarde. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Jonathan Ricardo Dias e essa foi a live de ministração da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, tenha um excelente restante de semana e tenha uma excelente tarde no nome do Senhor Jesus. A paz. Deus abençoe.